Essa crise pode nos tornar mais humanos, mas isso vai depender das nossas escolhas. E por isso essa conversa de hoje é sobre a competência de fazer escolhas. Fazer escolhas tem a ver com o que a gente quer para a nossa vida. E a ferramenta para colocar esse querer na prática é a consciência crítica. Exatamente, a consciência crítica. Tem muita gente com a consciência crítica enferrujada. E enferrujada por falta de uso. Pessoas que optam por receber e cumprir ordens sem perguntar por quê. E fazem isso por segurança, porque se algo der errado, ela lava as mãos dizendo estou apenas cumprindo ordens. São pessoas que anestesiam a consciência para não conflitar com a hierarquia. Tem gente que é assim por educação e condicionamento, mas tem gente que escolhe conscientemente ser inconsciente. No passado, esse comportamento submisso até garantia emprego na mesma empresa por muito tempo. Hoje, essas pessoas podem perder o emprego a qualquer hora, principalmente com a chegada da inteligência artificial. Por isso, são os mais atingidos com as doenças da época, tipo ansiedade e depressão. Mesmo que sejam competentes, disciplinados e obedientes, vão sofrer muito, porque a inteligência artificial vai obedecer ordens, processar e analisar informações, vai operar muito melhor que os humanos. Eu acredito. A inteligência artificial vai humanizar a relação das pessoas com o trabalho. A inteligência artificial vai provocar e fazer a consciência crítica entrar no jogo. A inovação, por exemplo. A consciência crítica é a base da inovação, porque quem está satisfeito com o mundo do jeito que ele é, não critica. E quem não critica, não inova. As melhores práticas, que sempre deram segurança para os gestores, hoje são anestesia pura para a consciência crítica. Como diz o Ale Costa da Cacau Show, cuidado, as melhores práticas impedem as práticas melhores. A inteligência artificial vai valorizar o que é mais humano nos humanos, que é a consciência. Não é a inteligência e nem o afeto, é a consciência. O capitalismo de Davos já deu a direção para criar riqueza de um jeito mais seguro. Atuar mais by the soul, com a liderança da consciência, e menos by the book, com a consciência anestesiada. O que queremos para o nosso futuro? As crianças já estão sendo treinadas no exercício do querer. Tem a ver com a revolução que está acontecendo na educação, mas também tem a ver com diversão. Games, por exemplo. O que você joga? Pac-Man, Mario ou Minecraft? Vou contar como é que esses jogos evoluíram do ponto de vista do poder e do querer do jogador. Eu aprendi isso com o meu amigo Thiago Eugênio, especialista em jogos digitais e gamificação. O que você pode no Pac-Man? Andar de lado, andar para cima, para baixo. No Mario, você pode um pouco mais. Mudar de cena, mudar de fase. E no Minecraft, o que você pode? Você pode tudo. É poder total. Então, se você pode tudo, o que você quer? E mais, além do seu querer, tem o querer dos seus amigos com quem você joga o tempo todo. Isto é, as crianças, enquanto jogam, estão fazendo o exercício do querer e do negociar. Olha o cérebro desse jogador sendo educado a fazer escolhas em situações complexas, que é como o nosso futuro está sendo desenhado. Isso é muito legal. Não desperdice a crise, cara. Vamos encarar a necessidade de fazer escolhas difíceis provocadas pela crise como fisioterapia da consciência crítica. A nossa evolução aponta para seres humanos mais humanos. E a tecnologia pode estar a serviço disso, a crise pode estar a serviço disso e os games podem estar a serviço disso. Depende das nossas escolhas. Vamos juntos. A gente se encontra por aqui. Até a próxima.